Sim, a minha participação nesse momento de reflexão entre captação de órgãos, doação de órgãos e o receptor, e o outro lado, o receptor de órgãos, é uma necessidade, na minha análise, há uma necessidade de quase que impositiva, que é uma barreira muito complexa de superar, mas é falar da morte. Então, na minha experiência, no meu papel de paliativista, que é cuidados de pacientes que estão morrendo, no meu papel de abordagem, de lidar com a morte no meu dia a dia, nos meus anos de lidar com a morte, e na minha experiência também de lidar com a morte no consultório de pessoas e famílias que perderam, que vivem luto, essa abordagem ela é bastante complexa na captação de órgãos, porque a minha análise é assim, na captação de órgãos para doadores, que é a semana, por isso que o Zé Henrique trouxe o tema e me pede a minha participação, eu peço licença aqui para você e dizer que eu preciso falar da morte para poder falar da captação de órgãos. Então eu vou ser um pouquinho mais reflexivo e dizer que não dá para falar de vida, dessa pessoa que está aguardando esse órgão, sem eu falar da morte de quem está doando. E falar da morte de quem está doando é uma complexidade muito grande, porque em geral esse doador, é o familiar que vai fazer oficializar essa doação, é o familiar que está perdendo, que está entrando em luto antecipado. Então essa leitura, que eu sugiro que as pessoas façam essa leitura, que busquem essa leitura, e eu trabalho isso, chama luto antecipado, em casos de morte violenta, e há necessidade então de treinamento, de conhecimento dessa abordagem. E fica aqui a minha reflexão sobre esse grande sofrimento que é o momento da doação, que é o chamado luto antecipado. É assim que aparece nas referências bibliográficas, chamado luto antecipado. Fica aí a minha dica, Zé.